Hoje nós vamos estar estudando a respeito da paciência, né? Seguindo aí na nossa aula 09. Ela vem trazer algumas explicações a respeito da importância do desenvolvimento desse estado psicológico, né, para o nosso processo de crescimento espiritual, de individuação, e ela usa como parâmetro claro para a conquista dessa realidade a personalidade de Jesus, né? Jesus é sempre essa meta a ser alcançada, né, essa meta psicológica, e ela vai tecer alguns comentários a respeito dessa realidade psíquica, né, que é necessária ser alcançada através de uma conquista de si mesmo, né? Ela vai trazer que essa paciência ela vai ser construída por meio de uma consciência ampliada que vai se desenvolvendo a partir do momento em que o indivíduo começa a realizar o seu processo de mergulho interno, né? A sua de forma ativa, ele começa a buscar esse autoconhecimento. Ele vai buscar essa transformação, colocando o ego nesse processo de maneira ativa, observando todas as questões da relação do ego com os complexos, com a realidade do inconsciente. Ela coloca aqui, né? Vou trazer alguns pontos, alguns comentários para a gente ir pensando, nós irmos pensando juntos a respeito das questões que ela coloca no texto. Ela coloca aqui no capítulo: Jesus, né, era um homem dotado de extrema paciência, por conhecer o passado das almas e prever o seu futuro, como resultado da conduta e do empenho a que se entreguem. Ou seja, Jesus tinha paciência, né, conosco, ele desenvolve essa paciência a partir de um processo que ele mesmo realizou, e ele entendendo que essa realização é um esforço extraordinário de superação da alma na direção da realização dessa personalidade que Jesus se tornou, e na compreensão, né, do caminho, porque ele mesmo dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele sabia que, por ser um processo milenar, né, secular, que exige de nós um esforço extraordinário na condição de espíritos ainda infantes que somos, isso desenvolve no espírito que tem essa ampliação de conhecer o caminho, essa paciência. É a mesma coisa que nós, imaginemos nós, né, que estamos aqui nessa encarnação. Nós podemos nos tornar pais, né? É claro que dentro de um espectro mais geral, quando nós nos tornamos pais, nós olhamos para os nossos filhos e vemos sofrimentos às vezes tão banais, né, tão insignificantes, que passa pela fase de criança, né, quando perde um brinquedo, quando briga com um amigo, quando termina um namoro, e a gente vê os nossos filhos crescendo, né, nós vemos os nossos filhos crescendo, alcançando a maioridade e ressignificando problemas que para eles era o centro da vida, era o centro do universo da alma deles, mas que aquela dor precisava ser acolhida, né, de alguma forma a partir do seu desenvolvimento. Mas nós sabemos que isso ia levar aí cerca de 30, 40 anos para que esse filho olhe para trás e olhe para as suas experiências de término de namoro, de perdas, de fracassos e situações, de uma maneira muito mais suave, ou ressignificando essas experiências de uma maneira muito mais lúcida. E que muitas vezes nós, na condição de pais, né, nós acolhemos afetivamente, nós damos a compreensão afetiva, mas temos que esperar o amadurecimento da alma dos nossos filhos, para que eles possam ir superando emocionalmente aqueles estágios. E isso nos exige paciência, né? Observarmos esse filho em desenvolvimento é entender que nem tudo que falamos para ele vai ser compreendido no nível emocional e intelectual e que vai precisar de muito tempo, né? E as pessoas que são pais vão entender perfeitamente o que eu estou dizendo, que é um processo lento de maturação, de desenvolvimento e que levam anos, né, dos nossos esforços para que essas criaturas se desenvolvam numa condição de maior lucidez. Mas por que nós temos essa paciência, né? Porque nós percorremos esse caminho, né? Muito olhar para esses filhos
e saber que aquela namorada que ele terminou quando tinha 12 anos de idade não é o fim do mundo e que aquela dor de cotovelo que ele está experimentando é só mais uma das experiências emocionais na qual ele vai precisar compreender e sentir através desse atrito, né, que ele, das decepções, das frustrações, que vai gerar o amadurecimento para ele. Nós estamos ali ao lado, mas muitas vezes nada do que nós fazemos consegue arrancar, né, aquela criatura daquela situação nessa fase mais infante, nessa fase juvenil. Mas estamos ali ao lado, dando um apoio emocional, dando as orientações, e lentamente, à medida que os anos se passam, né, o indivíduo vai amadurecendo, ele vai tendo relações, ele vai desenvolvendo, e nós observamos esse processo pacientemente. Né? Nós vamos olhando toda essa relação, mas porque nós conhecemos o caminho, porque também nós passamos pelas mesmas frustrações, pelas mesmas perdas, pelas mesmas alegrias, pelos mesmos desencantos, às vezes conflitos muito parecidos, problemas com o próprio corpo, com a própria imagem, problemas de desempenho no colégio, na faculdade, problemas de relacionamento, com amigos, com namorados, com problemas com bens materiais, e nós passamos essa realidade, e na condição de indivíduos que já trilhamos uma parte da caminhada, isso nos dá paciência, porque nós sabemos, né, que aquilo vai acontecer. Muitas vezes, quando o indivíduo tem que tirar a carteira de motorista, né, fica uma ansiedade, às vezes, durante toda a vida para ter essa independência, né, para alcançar os 18 anos, tirar a carteira de motorista. E para nós, né, que já estamos lá na frente, em uma idade mais avançada, né, nós olhamos para aquele processo e para nós é comum, nós nos acostumamos com essa realidade, ou seja, nós temos paciência, que nós sabemos que quando chegar lá, nós olhamos esse processo sem qualquer ansiedade, e nós vemos o filho durante 18 anos aguardando ansiosamente a chegada desse momento, dessa independência de poder pegar um carro. Mas para nós experimentamos já, depois passamos por isso, temos a nossa, nós estamos habilitados a viver aquela questão, isso nos dá paciência, né? Se precisarmos até abrir mão, às vezes, desses processos para buscar outras formas de nos locomover, nós começamos a analisar a vida de uma lógica muito mais paciente. Mas por que eu estou trazendo esses exemplos simples? Para mostrar que o percurso do caminho, o esforço que é feito para realizar a personalidade, ela traz uma parcela, claro que não é toda, mas ela vai trazer uma parcela dessa paciência. É como percorrer as etapas do desenvolvimento espiritual em sentido global, da alma que nasce na direção do Cristo, vai gerando a consolidação de um estado de alma que dá uma paciência. Era por isso que Jesus era tão paciente conosco, né? Porque ele percorreu esse mesmo caminho. Ele era paciente, mas ele era ao mesmo tempo austero, ele continha a nossa sombra, né? Ele colocava limitações às nossas expressões de sombra. Mas ele sabendo, pelo esforço que ele mesmo fez com ele para a construção da própria alma, para realizar o próprio caminho, essa realidade do percurso e saber qual é o percurso, ele fazia dele um indivíduo extremamente paciente conosco, que somos portadores de uma psicologia em termos espirituais globais, né, do nascimento até a imagem de Jesus, extremamente infantis, né? Ainda estamos desenvolvendo ainda, precisamos ainda das patologias, dos atritos com a vida para que essas questões ocorram de uma maneira a que vamos compreendendo a realidade da vida, né? Se observarmos na idade que nos encontramos hoje nós não temos, às vezes, as mesmas ansiedades ou inquietações que tínhamos quando éramos mais jovens, né? Naturalmente, o conhecer-se a si mesmo, as experiências de dor e sofrimento vão nos dando paciência para aqueles, obviamente, que estão alertas a essa realidade. Então, os indivíduos, né, que vão trilhando a vida com essa consciência, eles vão conquistando uma sabedoria que vai agregando também essa realidade da paciência, ela diz aqui. Então, vou ler de novo, só para que a gente possa entender. Ele era um homem de extrema paciência por conhecer o passado, ou seja, porque ele já esteve nesse lugar, ele sabe o passado também, pela sua paranormalidade, ele conhecia esse passado,
ele sabia quando, como e onde aquelas almas, né, ou nós, na condição de espíritos sofredores, iríamos libertar de determinadas energias que estavam encravadas em nós, ou seja, ele conhecia o passado das almas e ele conseguia prever o seu futuro, ou seja, é um lugar que não tem ansiedade. Ele era atemporal. Jesus olhava para essa realidade onde passado e presente e futuro eram uma linha só para ele, era um espaço só, uma dimensão só, e isso lhe dava extrema paciência, porque era uma conquista de um nível de consciência extremamente elevada, né, conquistada através de um processo de autoconhecimento. Então, ele sabendo que passado, presente e futuro são processos energéticos e que vão gerar um movimento de energia, que ele sabia para onde essa energia ia e o que poderia acontecer com ela, isso dava paciência, né? Como se ele tivesse uma planta nas mãos e ele soubesse exatamente o quanto de sol, de água e de luz e de cuidados de adubo ele precisasse dar àquela planta para que ela pudesse se desenvolver na hora certa, no momento certo e dar um fruto. Ele era esse cultivador, né, de almas, e então isso lhe era feito com extrema habilidade e paciência, que era uma conquista da alma dele. Agora é importante a gente observar isso no nível, né, assim, da conquista. A gente está falando no nível daquele que percorreu o caminho, está percorrendo, e nitidamente, nesse estágio evolutivo que a gente se encontra, nós já podemos ter experiências dessa forma, como eu acabei de relatar. Né? São experiências de uma ressignificação de uma realidade do passado e que nos causam, não nos causam mais as mesmas ansiedades, as mesmas preocupações, a necessidade de um gozo, de uma conquista. Isso perde o valor para nós e nós passamos em alguns pontos da nossa vida a termos estados de paciência em relação a determinadas realidades, até quando olhamos outras pessoas percorrendo as mesmas estradas do pretérito que nós já passamos. Esse é um ponto, mas não é a totalidade. Em termos de psicologia, de uma psicologia não só do envelhecimento, uma psicologia mais desenvolvimentista, de uma consciência egóica que evolui com os aprendizados e vai conquistando essa paciência como um reflexo de uma sabedoria, né? E essa palavra sabedoria envolve saber saborear a vida, ou seja, tem que ter essa paciência, né? Essa conquista dessa capacidade que ela pode vir sim ao longo dos anos, numa encarnação só, de experiências e conquistas, mas a gente pode falar também de uma realidade de sombra que precisa ser vencida, que precisa ser superada e que ela gera em nós profundas ansiedades, profundas inquietações, que nos tira a calma, que nos tira a tranquilidade, que nos tira a paz, porque a paciência é a ciência da paz, como nos ensina Joana, né? Então, se nós não tivermos paz interior, nós não teremos paciência. Observe só, né? Quantas vezes eu trago ao meu próprio exemplo, né? Como um ser encarnado com as suas dificuldades. Quando nós estamos estressados, né? Desgastados, com muitas atividades, sobrecarregados, ou estamos passando por momentos estressantes, que as resistências morais e psicológicas nossas caem, nós ficamos extremamente impacientes, né? Então, isso é uma medida que eu uso para olhar o meu nível de estresse, né? Quando nós vamos ficando impacientes, reativos, né? Onde as mínimas coisas nos ferem, nós ficamos extremamente reativos a determinadas questões, atuando a partir de uma relação mais reptiliana, mais automática, né? A nossa paciência se esvai, né? Nós ficamos esgotados. Então você percebe que a ausência de paz interna, de uma calma interna, de uma conquista interna, ela nos tira a paciência. A falta de paz interior, a falta de tranquilidade, conquista de si mesmo, né, desse mergulho interno, nos tira a capacidade de sermos pacientes, sabermos esperar, de sabermos aguardar o movimento da vida, né, de sabermos conquistar e esperar, nutrir. A vida precisa ser nutrida em vários aspectos. Então, nós vamos perdendo essa capacidade. É tanto que a Joana vai colocar, né, no Homem Integral, ela vai falar do drama do homem moderno, né? Esse homem moderno acelerado, de muito trabalho, de busca de sucesso, de dinheiro, de imagem, não é um homem paciente. É um homem que vai compensar essa realidade, ou melhor, um indivíduo que vai compensar essa realidade buscando muito controle,
usando muito remédio, né, muita medicação, usando o uso das drogas, né, o uso excessivo das substâncias lícitas e ilícitas, ou seja, a falta de paciência vai gerar comorbidades, né, psicológicas, psicossomáticas, neuroses graves. Então, a paciência é uma virtude a ser experimentada como um contraceptivo, como um medicamento para que psicopatologias graves não ocorram, né, em nós, como os transtornos de ansiedade, né, os transtornos de ansiedade generalizada, as fobias, né, o enfrentamento de doenças físicas que muitas vezes nos exigem muito paciência, que são doenças que precisam ser enfrentadas durante toda a encarnação e que muitas vezes nos exigem uma cota de paciência extraordinária, né, para determinados karmas que nós construímos para nós. Tudo do universo exige paciência. Foram bilhões de anos para que nós chegássemos até aqui agora na construção de uma consciência egóica para que ela pudesse se relacionar com o self, com todas as suas funções psíquicas. Foram bilhões de anos. Bilhões. Ou seja, Deus foi paciente com o nosso processo evolutivo. Jesus é paciente com o nosso processo evolutivo. Deus, na sua natureza, ele é paciência. Então, toda essa vivência do caminho, né, ela nos exige a todo tempo essa virtude. E como que a gente entende essa psicologia, dessa conquista da paz interna, para que ela possa expressar e ser o reflexo dessa virtude, dessa paciência como uma virtude mais global, né? A paciência nasce da paz interna, né? Eu tenho tanto que todos os momentos que nós vamos enfrentar, que nos tiram a paciência, são momentos de estresse, de doença, de cansaço, de desgaste, que nos vão tirar a paciência, ou seja, a perda da paciência ou a falta de conquistar a paciência vem da falta de paz interna, porque estar doente, estar perturbado, estar obsidiado, estar ansioso, estar preocupado, estar buscando alguma coisa, estar com estresse demais, estar numa correria excessiva, ou seja, não tem paz interna, não tem uma calma interna e, por consequência, isso não vai gerar a paciência, né? A paciência, ela nasce dessa realidade. E como, né, a gente minimiza essa realidade e busca essa virtude, né? A gente vai precisar ter uma postura egóica ativa para poder se relacionar com a sombra, né? Quando a sombra não entra em contato de maneira consciente com o ego, ela gera mecanismos abreativos ou mecanismos de reação. Nós nos tornamos pessoas reativas. A energia da sombra indo na direção do ego, nós experimentamos uma pressão interna, uma ansiedade interna, uma pressão interna, às vezes angústias, né? E todas as psicopatologias que nós conhecemos. Então, essa relação com a sombra, de maneira inconsciente, ela nos tira a paz. Ela vai nos levar à paz e, como consequência, vai nos levar também à paciência. Mas é muito importante que essa relação ela vai ser muito intensificada quando o nosso ego fica inconsciente para a realidade do self, né? Fica inconsciente para a realidade do inconsciente. Então, como está inconsciente, a reação do complexo, quando o complexo se constela, ele aparece trovoado, né? Ele aparece reativo. Qualquer toque, né? Qualquer fala, né? Um pequeno comentário, uma pequena experiência nos tira a paciência, porque constela o complexo. Então, um comentário, uma fala, um som, um cheiro, um sonho, né? Qualquer experiência no universo da nossa existência vivida toca nesses complexos inconscientes, eles se constelam, sobrepujam o ego nessa realidade e nós perdemos a paz interna, porque nós passamos a viver a lógica desse complexo que nos acomete. É claro, eu trago o exemplo dos complexos, mas não é só essa realidade. Fora, claro, o material de outras encarnações. À medida que eu vou me relacionando de maneira consciente com esses complexos, com a sombra, né, com esse conjunto sombrio que vive em mim, eu posso ir arrefecendo essa realidade e me tornando menos reativo, né? Eu vou construindo uma paz interna através de um processo de integração interior da minha sombra, e isso, por consequência, vai me tornando mais paciente, porque também eu começo a perceber o quão difícil é lidar com os meus próprios complexos.
né? Vai exigir terapias e terapias, uma busca de autoconhecimento, técnicas alternativas, a oração, o passe, ou seja, o trabalho de uma existência. E se eu não tiver paciência, eu não consigo fazer o meu processo de autoconhecimento. Fazer o processo de autoconhecimento já é um treino da paciência. E à medida que eu faço o autoconhecimento, eu vou conquistando paz interna. E à medida que eu tenho paz interna, eu vou conquistando paciência. Então, é uma consequência natural que não se fala em controle, né, numa realidade como essa. Eu não posso falar, eu preciso me controlar para não ser assim. Se nós estamos buscando controle, é porque nós ainda estamos reprimindo aspectos que nós não conseguimos vencer dentro da nossa personalidade. Porque quando a consciência, que é um filtro, ela consegue diluir aspectos da sombra através de processos de integração, que levam muito tempo, né, que é um trabalho de uma existência, que vai nos exigir paciência, o indivíduo vai conquistando uma paz, ele vai construindo uma tranquilidade e o controle é substituído por uma autoconsciência. E como os complexos estão arrefecidos, não há constelação de sombra de maneira mais significativa, mais reativa, mais instintiva, eu não preciso controlar. Porque, na realidade, eu já vivo num universo de alma, respirando numa psicosfera, a qual eu já me sinto em paz. Então, tudo que me chega não me tira a paz. É por isso que ela fala aqui, ó. Ela vai dizer aqui, ó, a paz é um tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma. Por quê? Porque ele é resultado de um processo de autoconhecimento. Se eu não sou afetado em circunstância alguma, é porque eu já venci. Ou seja, se eu já venci, eu não preciso controlar. Eu não preciso me controlar para não dizer, me controlar para não reagir. O controle é uma compensação a uma impotência interna do ego em relação aos complexos, né? As pessoas controladoras, né, que têm um controle interno e externo da vida, de situações, pessoas muito metódicas, muito meticulosas, né? Pessoas muito focadas, cheias de medos, né, de procedimentos de vida, que buscam muito controle em uma certa situação, ou seja, já mostram ausência de fé, em muitos aspectos tem uma fraqueza da fé, porque o arquétipo da fé ele não está constelado no seu aspecto mais lúcido, assim, a experiência arquetípica ela não está presente ali, né, porque a fé é um arquétipo, e à medida que um indivíduo experimenta aquela fé, ele não precisa controlar. As virtudes vão começar a trabalhar isso, né? Nós entregamos na mão de Deus determinadas situações, e à medida que o indivíduo vai exercitando essas virtudes, aquela sombra ela vai se arrefecendo. Então, não preciso ter controle, porque eu não controlo, né? Eu só tenho consciência, eu só sou uma experiência. E à medida que eu não controlo, eu entrego o controle de quem é o controle, né? Ou de quem coordena, né? Que é de Deus, é um controle divino. E à medida que eu faço isso, eu posso até ter níveis de ansiedade, eu posso até ter níveis de adrenalina, mas que não são níveis patológicos, são níveis que vai me permitir manter um estado de serenidade sem desespero, que vai me permitir ter uma aceitação, que não vai me levar a estados de estresse profundo, de desgaste, de fadiga, né, de psiconeurose, no conceito freudiano. Então, essa realidade ela vai ser experimentada como um ganho, uma serenidade interna, que é totalmente diferente de controle, né? Bem diferente de controle, que não é a nossa realidade. E por isso que os espíritos espíritas orientam muito a meditação, a oração, para que nós lentamente vamos vencendo essa realidade da sombra e ela vai se tornando menos reativa, menos responsiva, onde nos poucos toques de sensibilidade das relações interpessoais, essa sombra ela não se constela mais. Tá? Ela está integrada. E se ela se constela, a capacidade egóica de contenção dessa realidade interna, ela não é feita por controle, né? Ela é feita por uma contenção de consciência, na qual o indivíduo sente e faz as pausas pacientemente para poder elaborar esse processo. Então, a paciência ela é um antídoto, né? E é um tesouro que a gente conquista. Aí ela fala, a paz é um tesouro, né? A paz, que é mãe da paciência, que não pode ser afetada em circunstância alguma, que leve a desaparecer. A paciência é a sua exteriorização. Ou se eu sou paciente, é porque eu tenho paz interna.
porque é mecanismo não violento de que se utiliza, a fim de alcançar os objetivos que se propõe. A paciência é uma conquista individual que exige esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência. Se nós observarmos, todos os instintos, né, eles são automáticos. Né? Toda a função instintiva ela é automática. Né? Se eu aproximo meus olhos de uma lâmpada, né, ele reage automaticamente ali. A dilatação da pupila eu não controlo, é uma reação. Então eu fico num nível muito somático, muito reativo, quando eu não estou, de alguma forma, trabalhando o meu processo de autoconsciência. À medida que eu faço esse trabalho de autoconscientização, essa sombra ela vai se arrefecendo, ela vai perdendo força, e eu vou conquistando uma paz interna que transcende a necessidade do controle, que vai sendo vencida por uma consciência ampliada, que não se constela com facilidade com provocações, com comentários, com inseguranças, com baixa autoestima, com complexos de inferioridade, com perturbações de natureza física, com as doenças. O indivíduo vai nessa circunstância sempre sereno, escutando que aquilo não lhe toca, porque como ele está extremamente consciente da sua realidade, ele não faz essas reações muito explosivas dessa realidade. E muitas vezes, né, passar por essas explosões é necessário também para a integração. Às vezes a gente precisa perder a paciência para alcançar a paciência. A gente precisa perder a paciência para saber do material que está ali e integrar para ganhar em paciência. Né? Para a gente não cair também num lugar muito idealizado, né? Como se fosse um guru que vai estar sempre sem estar responsivo. Não, esse caminho da reatividade, ele faz parte do caminho. Ele precisa ser trilhado. É justamente trilhar esse caminho dessa reatividade que vai dar paciência. Né? Eu preciso integrar essa reatividade, acalmar essa reatividade, me relacionar com essa reatividade, me conhecer através desses processos de reatividade e abreação, desses processos de atrito do ego com o inconsciente. E é justamente a partir dessa realidade que eu vou conquistar a paciência. Agora, se eu monto uma persona, né, blindada, em controle, vai ficar tudo recalcado e reprimido, e de repente isso vai voltar em patologia ou em reações muito mais adversas dentro do interior da alma e que vai tirar a minha paz e, consequentemente, a minha paciência. Ou seja, o autoencontro, a relação consciente do ego com os materiais do inconsciente arrefecem essa realidade de sombra inquietante que dorme, que se agita em nós. Ela não dorme, ela se agita, ela está viva e ela quer ser reconhecida. E à medida que a gente reconhece essa realidade, a alma vai se acalmando. É tanto que quando nós fazemos processos criativos da pintura, das mandalas, da imaginação ativa, da prece, da oração, da meditação, tomamos um passe, o médium, né? Observemos só, quando a sombra de um espírito sofredor se nos conecta, nós perdemos a paz. Ficamos ali loucos, né, para ir para o trabalho mediúnico, louco no bom sentido, mas ansiosos para fazer aquela catarse do espírito que está junto de nós. Esse é o efeito sombra em nós. Esse efeito da sombra em nós. A sombra ela gera uma pressão, né, na direção do ego. É tanto que as pessoas fazem psicoterapia e começam a integrar essa realidade e falam assim, nossa, parece que eu tirei um peso, eu estou me sentindo mais leve. É como se eu tivesse feito uma descarga de energia que tirou uma pressão interna. Alguns pacientes falam assim, parecia que eu era um motor ligado no 220, alta rotação, e agora eu estou em baixa rotação, eu estou suave, né? As pessoas relatam isso nos processos de terapia. Ou seja, porque é esse efeito da falta de paz. E a falta de paz gera impaciência. A conquista da paz gera paciência. E a paz só pode ser conquistada através dessa lucidez interna, porque paz só tem paz aquele que é consciente.